acho que a IA também traz essa vantagem que extrapola as paredes, né, do corporativismo, daquele papel. Sim. É uma coisa que afeta, né, o eu. Né? E o eu é eu, esposo, né? Tem vários papéis, mas o que mais me afeta é o que extrapola a parte do meu papel. Como é que eu estou me sentindo, né? Indiferentemente do que está acontecendo comigo nesses papéis que eu tenho. Né? Sim. De ser pai, de ser empreendedor, né? Como é que isso... E você pode ter uma conversa petit comité com ela. Fala galera, estamos diretamente de mais um de Galho em Galho, podcast oficial da Monkin. Eu sou Eduardo, fundador e CEO da Monkin. Estou aqui hoje, Rodrigo Terra, puxando o podcast comigo. Quanto tempo, né? Verdade, né? Fazia tempo. Estamos diretamente do Cubo Itaú e hoje com um parceiro, um grande parceiro nosso. Vai se apresentar, Pedro. Quem é você? O que está fazendo aqui? Super obrigado, Edu e Terra, né? É sempre uma alegria estar aqui, né? Para falar, conversar, porque é na troca que a gente aprende muito, né? Então, bora lá. De galho em galho, né? Exatamente. Isso, de galho em galho. Aí se apresenta, pô. Pô, sou o Pedro... legal, sim, até esqueço, né? Gosto tanto de conversar que até esqueço de me apresentar. Sou o Pedro Chamuleira, sou mais novo de 10, né? Então, na minha casa, os últimos eram os últimos, né? Eu tinha uma inspiração, que era meu irmão, que era atleta, e ele era meio vagal. Eu falei, pô, se ele viaja, eu quero ser melhor que ele. Daí eu comecei a treinar, fui para 2 Olimpíadas, e o esporte foi uma grande lição para mim de como é que se faz essa jornada interior, de você estar sempre se superando. Então, indico para todo mundo fazer esporte para sentir a dor no corpo, que daí você vai conectar com a cabeça e vai sentir o fluir da vida espiritualmente. Não, e o legal acho que nos últimos alguns meses aí, 2, 3 meses, a gente tá mais próximo, né? A gente tá acompanhando essa jornada do AI Brasil Experience, que a gente vai falar um pouquinho depois. E o Pedro é uma caixinha de surpresinha. Querendo ou não, eu fui conhecendo muito aos poucos. A Fabi apresentou a gente, aí falou, fundou a ClearSale, agora tá na AI Brasil. Aí do nada alguém falou, foi atleta olímpico. Eu falei, caramba, é coisa pra caramba acontecendo. Conta pra mas gente. eu já sou velhinho também. Não, né? tudo bem, mas é que são coisas diferentes, assim, sabe? São coisas de vários mundos, são assim, coisas né? diferentes, é verdade. Eu acho que isso é uma coisa de... quando você... Meu pai era empreendedor, e aí quando você tem na família uma coisa de empreendedorismo, que você não tem dinheiro, aquela inconstância, foi um laboratório muito grande dentro de mim. Então, por isso que eu acho que... Tenho certeza que eu sempre tinha aquela vontade, né? Tudo que eu tinha vontade de fazer, eu fazia porque eu era muito desapegado, né? Dessa coisa do dinheiro, do que as pessoas estavam fazendo. Então, acho que essa foi a principal escola para mim, né? De ser empreendedor, ser atleta. E por isso que tem várias coisas. Agora, AI Brasil, né? AI Brasil Experience. E aí só está no começo, Edu. A gente tem muito por fazer, porque o Brasil é um mundo de oportunidades, né? AI é um tema que todo mundo conhece, todo mundo adora, todo mundo odeia, gera uma ansiedade em muita gente, mas todo mundo sabe que nesses momentos de grandes mudanças tecnológicas, internet, a gente viveu isso, o Edu provavelmente não, mas é um momento de incerteza, mas de uma capacidade criativa gigantesca. Como é que surgiu a ideia do AI Brasil? E depois a gente fala um pouco do Experience. Só para contar a história dessa paixão por tecnologia. Quando eu cheguei lá nos Estados Unidos, eu tinha que fazer um curso, né, porque eu ganhei bolsa de atleta, e eu nem sabia como ligar o computador. E a hora que você começa a se envolver com a tecnologia, é maravilhosa, né? Porque ela é tipo uma arte. Tipo, não é uma arte, que você escreve ali, você responde, e você tem aquela coisa interativa. E a IA entrou na minha vida em 2004, né, na ClearSale, né? Que eu comecei a ClearSale em 2001, e que previne fraudes online, né? O primeiro cliente foi o Submarino. E no Brasil, né, fraude online é uma coisa bem, né, desafiadora. Especializado. Tem que ser especializado. E aí eu lendo artigos de rede neural, inteligência artificial, cheguei para o meu cliente e falei, olha, a gente ficar fazendo sistema aqui de regrinha não é muito efetivo, porque se aumentar, né, a volumetria, você não tem a perda esperada, você não tem um analytics com precisão da probabilidade para você tomar decisão mais rapidamente. E aí foi aí que a gente botou a inteligência artificial preditiva lá em 2004 e foi maravilhoso, né? Porque aquilo ali era incrível. Sim. Né? Eu sou um cara de muita ideia, eu consigo aplicar, mas eu não, enquanto a gente não estava botando,
para rodar, eu falava, meu, isso aqui é muito poderoso. Porque a gente conseguia prever se era fraude uma coisa que podia vir a 6 meses para frente. Sim. Então, a estatística é uma coisa, assim, maravilhosa. Sim. E aí a generativa, ela, quando apareceu, eu falei, meu, isso aqui é muito legal. Porque a diferença da preditiva é que a preditiva você precisava de um software, de uma infraestrutura, você precisava ser muito técnico, né? Para fazer a extração dos dados, para você estudar as variáveis e tal. Agora, de repente, vem uma IA que está na mão de todo mundo. E aí eu falei, pelo amor de Deus, isso aqui é... E aí você conversa com a IA, ela é conversacional, ela... Eu falei, meu, isso aqui dá para fazer zilhões de coisas, né? Se aquela com a preditiva, já muitas poucas pessoas, empresas já faziam, não faziam, né? Eu falei que isso aqui agora vai bombar. E aí que a gente começou a IA Brasil justamente por causa disso, porque eu já tinha usado. E aí, eu vendo as pessoas no dia a dia, as pessoas não tinham noção, e ainda complicou mais ainda, né? Porque misturou a preditiva com a generativa. A própria IA, né? A própria IA. Mas o que é isso? Parece que caiu um alien, né? Um ET, uma coisa nova, né? E, na verdade, não é uma coisa nova, é uma coisa antiga. Mas esse poder que ela trouxe na ponta para qualquer pessoa interagir... Isso é maravilhoso. Sem dúvida. Mas em contrapartida, né, vai gerar... porque você está dando... Imagina, você dá para um cara uma Ferrari para dirigir, o cara vai apertar ali, ele vai... Para fazer pedidos simples como se fosse como se fosse uma busca no Google, né? Como uma busca no Google. Então, a gente precisa... assim, surgiu a ideia justamente para a gente conversar sobre isso, porque surgiu muito medo. Sim. Porque todo poder, né? Vai substituir o ser humano, sabe aquelas histórias? Eu falei, não, é só mais um instrumento que vai te potencializar. E uma coisa maravilhosa é que, por elas serem, taguearam ela, né? Que era inteligente, né? Questiona o ser humano, porque o ser humano é uma raça inteligente, Homo sapiens, que sabe, né? E de repente você fala, meu, como é que as pessoas que não são críticas, elas vão falar assim, uau, começa a ter esse medo. Por isso que eu sempre falo nesse viés empreendedor, né? Como lá na fraude, né? Que fraude é uma coisa muito ruim, mas quando você tem uma fraude, você tem que gerar muita confiança, né? Você tem que ter o contraponto. É aprendizado. Então, é o aprendizado. Sim. Então, a IA, se ela está surgindo todo esse medo, é porque tem uma grande oportunidade de a gente disruptar o mercado e falar, não, isso aqui é muito transformador e vai ajudar todo mundo e vai impactar todo o mercado, toda a indústria, uma coisa assim que... Por isso que as pessoas ficam, uau, o que está acontecendo? Sim. Então é uma grande oportunidade para a gente também, né, trazer isso rapidamente e para a gente botar o Brasil na esteira. Na esteira, porque todo mundo fala e está igual com todo mundo. A gente fala com algumas empresas e está todo mundo falando que está meio perdido. Então a ideia de fazer eventos grandiosos... é unir o que a gente tem, né, de futebol, né, a gente pode até falar mais sobre o evento. Então tem várias qualidades no evento que está unindo vários aspectos culturais. Sim. Porque a hora que a gente muda a cultura, no sentido que a pessoa fala, haha, assim como eu vi meu irmão, né, que ele viajava, e eu falava, meu, mas ele não treina, eu vou treinar, deu aquele clique dentro da gente. Então a nossa missão é dar esse clique dentro das pessoas, de dentro para fora, e mostrar o caminho. E aí a gente vai ter o melhor de todos os mundos. Uma bela tecnologia e um espírito empreendedor, né? Tirar o medo para a pessoa se arriscar. Sim. E o legal da IA Brasil, do movimento e da IA Brasil Experience, acho que eu passei 2, 3 meses agora nos Estados Unidos, né? E a minha maior crítica foi, é muito técnico. É muito legal, mas é muito técnico. Assim, era uma galera que estava na linha de engenharia discutindo se era bom ou não era e a solução parecia a mesma. Eu acho que isso que estão querendo trazer é ser fácil, né? Não fácil, mas tipo... Tem que ensinar o simples antes de querer ensinar o técnico, né? E tem os técnicos. Deixa o técnico fazer o técnico. Porque às vezes você tem que dar o caminho de onde que você vai aplicar, porque a gente não vai fazer um chip. Né? A gente não vai fazer a gente até pode fazer uma LLM e tal, treinar, porque isso custa muito. Mas o que a gente pode fazer, que é gratuito, é a gente fazer com que as pessoas aprendam a usar e a impactar um negócio. A hora que você vai impactando o negócio, elas vão se descobrindo as novas oportunidades. Então, a gente
foi justamente isso, Eduardo, que quando eu entrei no grupo, Sim. eu falava, mas esses caras aqui estão falando, aquela LM é melhor que essa, sabe aquela... É que nem jogo de futebol, né? Porque às vezes as pessoas... Eu tava falando do Fluminense aqui. Sempre falo, isso é um assunto que não adianta. Não adianta. Que futebol, isso está inerente, está dentro das pessoas, e elas gostam, tem a parte afetiva, né, que é aquilo que a pessoa gosta. Então a ideia é como é que a gente vai na essência para que as pessoas, ao tirar esse medo, elas vão descobrir outros caminhos, e aí a gente vai fazer um impacto econômico, e aí ao fazer esse impacto econômico, a gente consiga mudar mais rapidamente a cultura. E acho que uma dúvida que me perguntam às vezes, eu tenho muito aqui, é, você vendeu a ClearSale, né, e saiu. Acho que muitas pessoas falam, vou curtir a vida, vou fazer algumas coisas. Acho que você abriu um evento. Queria entender o que motivou você, sabe? Porque é muito legal ver isso acontecendo, ver eu se esforçando, dando sangue, fazendo eventos, fazendo um monte de coisa acontecer pra fazer um puta movimento, sabe? Então eu queria saber o que motivou o Pedro de verdade, assim. Eu acho que isso tem a ver também com essa jornada do esporte, desse desapego do ter. E quando você tem uma jornada interior, como é que você se apropria daquilo que te dá tesão, entendeu? Então, o que me dá tesão? O que me dá tesão é você ver o impacto das pessoas crescendo, se desenvolvendo, né? Porque esse que é o legado, né? Quando você pensa na vida, o maior legado que a gente pode deixar não é a conta corrente. É a transformação que a gente fez na cultura. Porque daí vai, né? Então, você vê o poder que tem uma cultura quando as pessoas estão motivadas, fazendo, e gera uma energia. Então, tem também uma coisa que é essa energia das pessoas, né? Quando você está fazendo uma coisa e as pessoas estão se entregando de corpo e alma, né? Que vai muito além da parte racional, que por isso que é legal o que a gente está fazendo, porque a parte racional da inteligência está num layer. A hora que você está ali envolvendo, trocando, você vai sentindo essa sincronicidade da vida, que é uma coisa que está lá, a gente às vezes não entende, mas acontece. E essa sincronicidade, quando você tem um propósito, ela é mais, assim, ela acontece mais rapidamente quando você está nesse layer de confiança. Então, e aí você vivencia, né? Que eu faço um paralelo dessa coisa espiritual, né? Quando você confia, né? A priori, você está existindo. A tua existência, ela é maior porque você mata o medo. Né? Quando você confia, é uma coisa que é de dentro para fora, você está experienciando o real da vida. Porque o que acontece hoje tem muita, né, metafísica no que dizendo que vai além do físico, né, do que a gente sente, que fica muito no saber do saber. Sabe aquela coisa da ideia? Essa teoria das pessoas ficam refém da teoria e não vive a vida. Então, o meu tesão e meu propósito é como é que a gente mostra essa vida empreendedora, do arriscar, de você estar conectando com gente. Porque quando você pensa em empreendedorismo é sobre gente. Né? Porque tem uma história aqui que você falou, eu vendi a ClearSale, depois do IPO, eu peguei muito dinheiro, e aí eu não tinha o conhecimento do que é empreender com dinheiro. Aí o que acontece? Sei bem como é isso. Aí você faz merda, você vê todas as empresas que estavam com valuation muito dinheiro, Sim. quiseram acelerar uma coisa que você não tinha gente, não tinha cultura do negócio, e tudo desmoronou. Então tem que ser, qualquer negócio precisa de gente que entenda do negócio e que tem essa coisa da confiança. Então a confiança é um layer que vai além, né? Ela é objetiva, subjetiva, espiritual, mas ela é uma coisa que permeia tudo, né? Então, a hora que você fala assim, por que eu tô de novo... Você faz o que faz. Porque eu faço o que eu faço porque é do cacete, né? Você tá assim... Eu sempre falei desse tesão da vida, né? Você tá conectado, você tá fazendo as coisas, né? Então, essa energia é impagável, né? É uma coisa que você... Essa felicidade, que no sentido que não é uma felicidade porque eu estou... legal, estou conquistando alguma coisa financeira, que a gente tem que ter, pagar as contas no final do mês, né? Então, em 20 anos eu tive que vender almoço para pagar o jantar. Mas ali tinha o prazer no fazer, entendeu? Era legal fazer aquilo, porque você tinha que convencer as pessoas na escassez. Então, o grande aprendizado aqui para todo mundo é que dinheiro é importante. Mas o mais importante é você estar conectado com você. Então,
respondendo a tua pergunta, é sobre justamente isso, né? Essa conexão espiritual, né? No sentido que você vai ver o impacto, que você vai melhorar a vida das pessoas, não eu dando algumas coisas para ela, mas ela se descobrindo e empreendendo a própria vida. Antes de empreender num negócio, empreendendo ela com ela mesma, se arriscando, tirando o medo. Por isso que a IA é maravilhosa. Entendi. Porque ela não é uma planilha Excel que está afetando só a parte profissional. Ela afeta a pessoa, o eu. Né? A minha, lá, a dor de barriga, aquela coisa, entendeu? Então, essa que é, que é o tesão, né? De você estar nessa jornada de construindo confiança. Ainda mais no Brasil, né? Então, eu devo muito a ClearSale, porque eu tive a sorte de trabalhar com fraude. Depois a gente pode até falar mais disso. Como é que é esse processo de construção de confiança? Porque confiança é uma palavra grávida, né? O que é confiança? Você sente, mas como é que ela... E a gente, por trabalhar com fraude, a gente tem um processo passo a passo. Controle, né? De como é que você gera a confiança, né? Então a gente pode até explicar isso, né, rapidamente aqui. Né? Quando você fala de confiança, tem uma jornada. Se eu confio em você, eu te dou liberdade. Né? Certo. Então, Edu, você vê, vai lá e faz. Mas o que é a responsabilidade? É a habilidade de responder à liberdade. Nada mais isso. Então, a confiança ela já vem com a responsabilidade. Então, é um processo que você fala, se eu confio nesse cara, eu vou dar liberdade para ele. Mas você tem que falar para a pessoa, né? Que você tem que responder a essa liberdade, que é a tal, entre a liberdade e a responsabilidade está a autonomia. E aí, você tem que falar, vai dar ruim. Que nem eu. Depois do IPO, eu tive a liberdade de empreender com dinheiro, porque eu não tinha o conhecimento a responsabilidade de ser parcimônio, de ver, olha, não é com dinheiro. Porque eu nunca vivia essa história. Então, essa coisa que o viver te traz muito aprendizado. Então, a hora que você tem esses dois valores, tem um terceiro que é super importante, que daí que você tangibiliza a confiança. Porque a hora que eu estou conversando com você, e aí você fala assim, não sei, ou você fala, eu estou aqui com um problema, e você não esconde. Você não tem medo de ser transparente e de ser vulnerável. Entendi. E na vulnerabilidade, na transparência, é que você esse cara é confiável. Você se conecta, né? Aí você se conecta. Aí que você fala, esse cara... Porque o que acontece na maioria das vezes, as pessoas estão atrás de um papel. Né? Todo mundo quer se blindar muito, né? Isso. Quando você fala de cultura, é primeira, segunda e terceira pessoa. Né? Por isso que a gente fala que a cultura verdadeira da confiança, ela está no eu. O nós é que eu me percebo, mas o nós, geralmente, eu estou exercendo um papel. E na maioria das vezes, as pessoas ficam atrás do papel. Entendeu? Então, na hora que você fala de autenticidade, né, a pessoa ela tem que ser ela, mas com respeito, né, a este papel também, né? Porque você não pode ser transparente, né? Entre a responsabilidhave e a transparência, né? Que é esse triângulo aí da confiança, tá o respeito. Porque você não vai falar, conversar o que teus pais estão fazendo no quarto, né? A gente pode imaginar, mas você não quer saber. Você entendeu? Por respeito. Sim. Então esse é um exemplo meio assim... Pragmático para as pessoas perceberem que às vezes as pessoas, tem que ser transparente para gerar confiança. Sim. E ao contrário, você tem que ter a responsabilidade. Então, a hora que você fala no processo de geração de confiança, você tem que ter esses liberdade, responsabilidade, transparência, vulnerabilidade. Ou começa com a transparência, né? Mas tem que ter responsabilidade. Então, legal. Porque entre a transparência e a liberdade está a autenticidade. Entendi. A autenticidade é eu ser o que eu sou. Eu tenho a liberdade de ser o que eu sou. Mas tem que ser... Você tem que ter respeito. Sim. Você tem que ter responsabilidade. Então, é um ecossistema que você consegue tangibilizar esse processo da confiança. Por isso que é fascinante. Sim. Não sei se eu fui muito filosófico aqui. Não, mas eu gosto de filosofia. Os balões. É o melhor disso. Eu tava pensando agora, porque teve uma vez um caso da Monk até que eu lembro dessa? Não sei se você falou. Você falou pra alguém do time assim, ó. A pessoa queria autonomia. E depois ela queria ajuda. Ela falou, mas você quer autonomia ou quer... Qual era outra? Gestão.
ela reclamava que ela não tinha autonomia. Aí eu falei, beleza, toma autonomia. Não, mas eu quero você mais próximo. Eu falei, você quer o mais próximo ou você quer autonomia? Aí ela falava o meio do caminho. Aí eu ia pro meio do caminho e ela falava, não, você não tá me dando autonomia. Então foi um dilema que a gente teve que discutir bastante. De confiança, né? Exatamente. E você falando de confiança na gente mesmo, é muito legal que se eu tenho confiança em você, eu me abro para você. Isso. Se eu tenho confiança, eu me abro para o Edu. E se eu me abro, a gente desbloqueia a energia. Isso. Eu acho que esse é o caminho. Esse é o caminho. Viu? A gente pode ficar aqui mais 2 horas, o Edu vai ali escovar o dente e tal. E quando você desbloqueia a sua energia através da confiança, você se abre para o mundo se abre para você. É isso aí. É justamente isso. Existe uma dificuldade para fazer isso acontecer, que é o quanto as pessoas vão confiar em você. Isso. Acho que o grande dilema das pessoas é ver alguém com esse propósito e acreditar que aquele propósito é real e embarcar nisso. E eu acho que o que resolve isso são os exemplos que você dá ao longo da vida. Isso aí. Quando você faz um paralelo disso para IA, para mim é a mesma coisa. Escutando você falar, né? É isso. Porque você precisou se abrir para as pessoas te entenderem, para vocês juntos iluminarem uma cidade. A AI ainda é um lugar muito desconhecido que as pessoas não confiam porque elas não têm informação. Isso. Então, a partir do momento que você tem um evento, um instituto, uma associação, o que seja, que pegue isso para ela mesma e consiga organizar minimamente para as empresas entenderem que o trabalho é gigante, mas como está no começo, não dá para cobrar muito das pessoas, e pega aquela empresa pela mão, ou as empresas, e fala, ó, o caminho é esse aqui. Fulano já está fazendo assim, fulano está fazendo assado. Não adianta você querer ir para lá porque não tem ponte, tem que construir ponte. Quando você pega os funcionários dessa empresa que está perdida e fala, ó, você não vai ser demitido, a gente vai te dar letramento, vai te dar educação, para você entender e conseguir acompanhar o que a gente está falando dentro da empresa, você consegue ter, eu acho que a fórmula mais próxima possível do ideal, porque aí depende de tudo que você falou de responsabilidade e tal, para ter um caminho correto. Mas aí quando o indivíduo, que é funcionário, mas também é uma pessoa, se sente empoderado aqui, ele consegue levar o resto para a vida pessoal. Isso. Com mais segurança. Isso. E destrancar o resto das pessoas, da família, ou o que seja. Eu acho que a grande missão que o AI Brasil Experience pode ter é ser referência para isso. Não, e é justamente isso que a gente quer fazer, ser bingo. E como é que a gente vai fazer isso? Né? Até lá tem na nossa apresentação eu, nós e todos nós, que as pessoas não devem entender. Uhum. Que a gente quer trazer é uma experiência de botar hands-on, de ter um contato humano. Então, a gente vai estar no evento junto com a CEA, que é o Centro de Excelência e Inteligência Artificial da Universidade Federal de Goiás, e que vai trazer 200 graduandos, pós-doc, né, e formandos, né, para estar lá, para interagir, para acolher as pessoas. Porque a IA ela é tão poderosa que se você chega e fala para a pessoa, né, ela fala com a IA e pede para ela fazer um plano, é tão babaca quanto isso, porque as pessoas, todo mundo já ouviu falar, você é tech, né? Não tem aquela coisa, todo mundo. Então, a IA, por ser um negócio inteligência, as pessoas já têm uma sombra, cultura de novo. É um perigo, né? É um conceito, tecnologia, eu não sei, eu tenho medo. Então já tem um medo embutido ali. Mas a palavra inteligência... Ela amedronta. Porque se eu não sei fazer aquilo, eu não sou inteligente. É isso. Não, lógico. Então tem mais coisas que... Exatamente. Então por isso que, a hora que a gente fala, a hora que ela descobre que ela é tão boa, que a inteligência artificial é poderosa, sim, mas ela é um meio e que ela pode ser melhor, e dizer que todo mundo está na mesma jornada, isso é transformador, entendeu? Então, mas aí vem a questão da confiança, porque assim, se eu tenho medo de falar que eu não sei, você já falou sobre isso, ninguém vai me ajudar, porque ninguém vai saber que eu não sei. A gente está num momento bom porque assim ninguém sabe. Isso, tem mais essa ainda. Aqui na Monk, a gente fez um negócio muito legal, talvez até inconscientemente. A gente trouxe uma pessoa que era um dos craques nesse assunto no momento que a gente estava começando a falar sobre o assunto. Ele veio trabalhar com a gente, ficou 1 ano com a gente. Ele veio com uma função específica, mas como ele sabia tanto sobre AI,
ele letrou a Monk inteira. Isso. Então foi um presente para a gente, porque se hoje a gente sabe mais ou menos o caminho que a gente vai ter para nossas vidas e para nossa empresa, foi porque o Edu Maneira, citar aqui o Edu, Verdade. Edu Maneira, ele construiu as pontes talvez sem saber. E foi muito legal pra gente. E provavelmente a gente é uma das agências que mais entende IA por causa dessa movimentação meio que sem querer assim, né? É, que todo mundo sabe o que precisa. Mas o fazer, né, é quebrar essa barreira. Você tem uma pessoa que caminha, então essa que é a ideia, né? E deu uma virada de chave que aí eu acho que complementa muito. Ele ensinou muito, a galera fez a base. Só que faltou o hands-on, sabe? Faltou a questão de todo mundo. O que a gente fez esse ano? A gente criou o Café com IA. Então, qual é a ideia? Todo mundo senta na online e fala o que fez naquela semana. Isso mudou muito, porque o pessoal entendeu o que é. Isso. Beleza, e agora como eu faço? Aí nada, um puxa um notebook LM do Google, outro puxa um Manus, e cada um fala como usou e fala, pô, eu posso usar isso aqui para fazer o planejamento do cliente. Eu posso usar isso aqui para fazer o plano de mídia do cliente. Eu posso usar isso aqui para atender. Então a galera começou a dividir e ficou tangível. Que aí eu acho que isso é o que faz diferença. Então, é letrar e depois deixar tangível, né? Então, da ferramenta, né? Então é isso que a gente quer fazer. Então vai ter muita experiência, é uma experiência, né? Como é que vai ter hands-on, mentoria. Tem lá toda a ceia, né, com os alunos para conversar. E a gente até está fazendo um projeto junto com eles lá, né? Porque Goiânia, não sei se Goiânia é fantástico, né? Aquela cidade é maravilhosa, rica, e tem a ceia lá, né? Então a gente quer fazer Goiânia, que tem duas IA. Goiânia 2 vezes. É a capital da IA. Por quê? Porque, pô, começou lá a primeira graduação em IA da UFG. Tem essa ceia que é uma conexão que faz com a iniciativa privada. Então, conecta a faculdade com o mercado. E eles usam todos os alunos a partir do 2º ano para fazer projetos. Então, eles estão ensinando o empreendedorismo. Então, mais do que a inteligência artificial, é o empreendedorismo para você aplicar, né, em algo que te impacta, que faça impacto. Né? E que facilita também. E aí o que aconteceu neste projeto, falei, pô, então a gente vai... Fácil falar Goiânia, capital da IA. Não, mas temos que ter um indicador aqui para que todo mundo, pelo menos, conheça a ceia e que todo mundo esteja usando. Então a gente começou junto com o Hub Cerrado, né? Pegamos lá, entramos na ceia, deu bolsa para os alunos ensinou 30 empresas. E foi maravilhoso, porque quando a gente fez o processo seletivo, tinha empresa de tecnologia. Eu falei, uau, mas será que a tecnologia não vai usar? Tinha um varejista, uma empresa de consultoria, um escritório de advocacia. E que na primeira aula, assim, primeira hora, o aluno, que já tem esse viés empreendedor, chegou e falou assim, não use o prompt. Ah, ele não chegou? Ah, faço o download do ChatGPT. Ele ficou falando, você usa e-mail? Como é que você faz para melhorar o teu e-mail? Pô, então você mandou aqui uma conexão com o cliente. Pega os e-mails do cliente, agora você põe aqui no prompt e pergunta para o prompt. É uma jornada natural de negócio. De negócio. E aí as pessoas saíram de lá. Tinha um cara que chegou de Porsche, que tinha uma indústria, e o cara chegou assim, uau! Porque ele não sabia, acho que ele não tinha habilidade assim de fazer planejamento comercial. Para aplicar no dia a dia mesmo. Para aplicar no mesmo dia. Então o cara falou, não, agora você pega isso aqui e põe no prompt. Daqui depois você põe no Gama, daí você faz um PPT. Aí o cara, em 1 hora, o cara saiu, uau! Até o cara de tech, você acredita? Sim. Porque os caras são tech, mas como é um negócio muito novo, o cara falou, ele não para conversar. Todo mundo só pensa na sua bolha, no seu problema também. Isso. Ninguém pensa em outras. Isso. O cara olha ali, não, mas isso aqui... Pá. E aí fica com medo. É a hora que você vai e faz um hands-on, é maravilhoso. Sim. E mais do que fazer o hands-on, o que a gente quer fazer é impactar a família. Trazer case de família. Neste evento, o que a gente quer fazer? Assim, para não querer fazer tudo ao mesmo tempo. A gente quer fazer uma arena, né? E por que de uma arena, né? Nossa ideia é, falando de cultura, trazendo a criança desde pequeno para eventos grandiosos que tenham entretenimento, né? Movido pela IA. Sim. Porque a ideia para a pessoa falar, pô, viu aquele jogador, e a gente vai ter um jogador no evento que vai ser um humanoide. Sim. Então, conta direito essa história, que é bem legal. É muito legal, porque a gente vai ter uma arena e vai ter um campeonato. A gente tem de robô. De robô. Isso.
Humanoide é aquele cara ali. Não sabe. Humanoide. É um robô... Que parece humano. Que parece humano. Tem articulação e tal. E aí, incrível que o ano passado, essa empresa, o robô não conseguia ficar de pé. Mas o governo chinês falou, nossa estratégia, a próxima onda é robótica. Então eles estão investindo muito dinheiro. E aonde que eles estão botando esforços? Em educação, né? E entretenimento. Então eles estão usando os robôs para jogar bola, para fazer corrida. Eu fui no campeonato... o esporte, mais uma vez, voltando aqui para a mesa. O esporte, ele é o que te afeta mais na emoção. Né? Quando você vai num estádio e vê aquela coisa, porque lá no estádio você é autêntico, né? Você xinga, você sai de si, você extravasa, né? Então, a ideia é trazer essa sensação. Então, ter essa coisa do entretenimento, porque a hora que a criança, né? A gente vai trazer, que a gente fez uma parceria também com uma entidade, mas tudo tem uma dificuldade, né? Porque você não pode levar a criança no evento. Sim. Então, a gente está vendo como é que leva a criança, porque a criança tem energia da criatividade, do novo, ela não tem preconceito, tudo para ela tá bom. Ela vai saber falar não sei. Ela sabe não falar. Não sei, não quero. Não sei, não quero. Ela é a autenticidade, né? Às vezes turrona, né? A gente fica puto, porque a gente não sabe lidar com as crianças. Né? Não, e a gente não é falsa, vai se fechando ao longo da vida. A gente perde a criança que está dentro da gente. Então, que a ideia é como é que traz essa criança dentro da criança, da criatividade, do criare, né? E então tem essa função também. Então a gente está montando, tem uma arena dentro do Brasil Experience, vai ter uma área VIP, né? Porque sempre tem os caras que querem, né? Assim, pulseirinha. Pulseirinha. É isso. Porque isso faz parte claro. Do ser humano de querer. Então, são esses caras que são os formadores de opinião. Claro. Então a gente tem que pegar os formadores de opinião e tem que também fazer uma grande arena. Né? E nessa arena a gente traz os especialistas que estão junto ali na área VIP. E a gente vai fazendo essas trocas. Né? E o legal acho que até o legal dos eventos que estão rolando agora, que está rolando uns pré-eventos, né? Um jantar e tal. Isso também. E que é muito legal, porque assim, cara, eu fui em 2, assim, tem jogador de futebol. O Thiago Pereira foi um nadador, medalhista olímpico também. Foi. A gente tem fundador de startup, tem gente que não entende nada, tem influência. Então assim, é um monte de gente que aí acho que foge daquilo que eu falei, que era a minha principal dor dos eventos de IA, que era muito técnico, só pessoas falavam de IA. Eu acho que o Brasil Experience está conseguindo furar a bolha de falar com todo mundo. É isso mesmo. Isso que é muito legal. Eu acho que esse é o ponto certeiro, que é o que motiva estar no evento e falar assim, cara, a gente vai fazer diferença no país, né? A gente vai fazer diferença no país porque a gente quer fazer essa coisa democrática, né? Tem um propósito, mas a gente tem que atender, porque um evento é caro, então a gente tem que começar por algum lugar. Sim. Né? Pô, a ideia ano que vem é encher estádio. Pô, mas sai caro. mas você tem que ter o que você vai botar dentro do estádio? Então a gente está fazendo lá uma liga de humanoides. Sim. Com as 6 universidades espalhadas pelo Brasil inteiro. Porque daí os alunos... Como é que está sendo feita essa dinâmica? Programam eles que vão programar. Sim. E o que é legal, eles podem... Porque só temos 14 robôs. Então tem 6 times de 2. Então vai jogar... 2 contra 2, né? Um time tem 2 robôs, né? Vai ser meio assim, meio... Golzinho fechado. Mas é autônomo. É surreal. Você põe o robô... Fala, vai... Ele vai. Ou você põe... Aí ele vai. É um negócio assim incrível, né? E aí, quem perder se une com o outro. Então tem o simbolismo da colaboração e você vai podendo... Porque você não consegue fazer isso com jogadores reais, né? Não. Humanos. Mas com o robô você consegue ter essa colaboração. Então tem muitos ensinamentos ali do entretenimento, da inspiração, né? Pô, do esporte, da superação, da cooperação, da torcida, da confiança. Então a gente quer, né, que isso tudo a ver tem com cultura, né? Então a gente vai... Que eu acho que é um evento que ele tem esse diferencial, né? A gente quer ter uma mudança cultural. Então, e como é que é esse processo de formação de cultura? A gente tem que tocar as pessoas. Para tocar as pessoas, tem que ter pessoas ajudando. A gente vai ter lá 200 pessoal da ceia. Vai ter hands-on. Daí vai ter o palco. Daí vai ter o entretenimento. Entendeu? Vai ter um túnel também. Então, a gente que vai explicar da história da humanidade, né, para as pessoas falar, pô, isso é uma coisa que vai acontecer. Assim, uma evolução natural. Uma evolução natural. Então a gente vai devagarzinho, porque vai tocando as pessoas de um jeito ou de outro, entendeu? Agora tem uma dificuldade grande, que é do lado de cá, que a gente apoia
na parte de comunicação, marketing e tal. São muitos públicos diferentes. É isso aí. Então, para tocar um programador, é uma linguagem específica. Isso. Para tocar uma empresa, é uma linguagem específica. Para tocar um funcionário, é uma linguagem específica. Para tocar uma família, é outra linguagem. Isso. É isso aí. E a gente tem uma meta de colocar ali 10 mil pessoas dentro do evento. Então, resolver a dor de cada um, ao mesmo tempo, acho que é o grande desafio, primeiro da comunicação e depois no evento em si. Você falou um pouquinho das atividades que vão ter lá, mas conta um pouquinho mais. Você consegue dividir esses 4 públicos que eu te falei? Não, o que a gente está começando é onde que a gente pensou na SMB. Empresários, né, que são pessoas que estão ali, que tem uma cultura diferente. Né? Quando você vê um grande executivo de grande empresa, ele está num perfil, num papel mais forte. Uhum. Que ele tem que atender lá projetos diferentes. Então, esses caras, a gente está na área VIP para eles patrocinarem. Uhum. A gente quer pegar esse long tail, né, de pequenos empresários para eles serem os multiplicadores. Que, por exemplo, nesse projeto... Os beneficiados também. Os beneficiados. Nesse projeto que a gente fez, tinha um cara lá que já empreendeu, que já falou, já impactou a família. Porque a hora que o cara vê, é incrível isso, a hora que o cara começa a usar, fala, mas eu posso aqui também falar, como é que eu posso melhorar meu relacionamento com a minha mulher? Ensinar meus filhos? Então, porque o que é o papel mais forte que a gente tem na vida? É do sustento. A gente precisa pagar as contas. Então, se a gente resolve esse, né, toca, porque é onde o cara ganha... E o começo é muito básico, né? O começo é muito básico. Assim, quero fazer publicidade na internet. Você tem um site ou uma rede social? Eu tenho um exemplo ótimo aqui que a gente fez muitos negócios no Cubo do ano passado. O número 47 é um Somos a empresa que mais fez negócio no Cubo ano passado. Só para não... Eu estava num evento lá na XSW, o Cubo juntou uns executivos e empreendedores e eu falei essa história. A gente fez 47 negócios no ano passado. Aí no final vieram 2 empresas e falaram assim, como é que você conseguiu fazer 47 negócios no Cubo no ano passado? A minha pergunta foi, você vai no Cubo? Aí os 2 falaram, já entendi. Aí saíram. Se a pessoa nem vem ao trabalho, entre aspas, como é que ela quer ser do tamanho da Microsoft? Exatamente. É isso. É justamente isso. Então, o que a gente quer, nossa trajetória é, depois que fizer esse evento, como é que a gente ajuda mais o mercado? É vender. Uhum. A nossa cultura é muito ruim de venda. Sim. Se você comparar com a cultura americana, toda empresa que nasce na americana, ela nasce no PPT e já pega milhões. Sim. Porque tem um pitch, tem um posicionamento. Todo americano é vendedor. Como é que sabe convencer o o investidor americano e sabe tem convencer quem vai trabalhar com ele? Que ele tem que ser um profissional. Isso. O latino, ele mistura muito. Mistura muito. Pessoal com Isso. Mas essa acho que agora com a IA é a grande vantagem. Sim. Porque ela tem essa sensibilidade do todo. Isso que a gente sempre fala. O latino, por ele ter que carregar, derrubar, passar várias barreiras, ele já tem essa sofisticação diferente do americano. O americano, se o cara é contratado para ser back-end, ele não é front-end. Sim. Ele não faz. No Brasil, esquece. O cara tem que ser back-end, o cara tem que fazer tudo. Não precisa nem ser back-end. Vamos construir banheiro. Eu me usaram sempre uma vez. Porque o back-end, às vezes, a pessoa não está entendendo, mas construir banheiro. Aqui no Brasil, o cara que faz o mármore do banheiro, ele faz o banheiro inteiro. Faz o banheiro Lá, inteiro. não. Ele faz a pedra do mármore da... né? Isso. Então, assim, acho que isso mostra o maior exemplo. Assim, quero fazer isso aqui. Não. Só faço. Da pia eu não faço. Encanamento eu não faço. Encanamento eu não faço. A pia da cozinha eu não faço. Só faço a pia do banheiro. Então, é muito doido isso. Porque isso ele ilustra muito o Brasil e o... Então, e aí que está a nossa grande vantagem competitiva. A gente é mais holístico, no sentido da gente, né, por misturar mais, e agora com a IA, a hora que o cara vê, ele vai poder aplicar mais rápido. Sim. Porque o americano, ele fica muito no quadradinho. E como a IA ela é mais holística, é difícil de aplicar. É verdade. Porque é um processozinho, né? Então, por isso que se perde, por isso que os caras não estão sabendo usar. Sim. Então, a nossa vantagem como nação e de cidadania, soberania, os dois juntos, é como é que a gente ensina ele a fazer esse trajeto. E a hora que ele saber do caminho, vai surgir milhões de emprego. Por exemplo, o pessoal fala, vai tirar muitos empregos que são só de execução. Lógico, toda coisa que é robótica, o robô que vai fazer. A gente é o robô virtual, entendeu? Deixa ele fazer. Mas vão surgir outras oportunidades, até oportunidades do próprio
do mundo do robótica, né? E o que é legal é essas conexões. Eu acho que o brasileiro, ele tem esses arranjos, né? Porque ele tem que se virar de um jeito. Criatividade. Ele tem a criatividade embutida. E eu acho que a grande diferencial competitivo vai ser novos arranjos de dado. Legal. Você entendeu? Porque as pessoas aqui têm que colaborar. Exemplo, a Clearce é um belo do exemplo. A gente foi a primeira empresa no mundo que fez outsourcing de antifraude. Toda empresa, antigamente, ela dava um score e voltava. Sim. Mas no Brasil, a hora que fazia isso, não funcionava. Dados antigos, né? Não, é porque as pessoas não tinham, até por não ter o entendimento do que é um score tal, e não ter gente capacitada. Então, até por não ter gente capacitada, a gente descobriu outras coisas que dariam para fazer. Então, aí que vem a grande beleza da IA com o empreendedorismo. Porque Sim. vão surgir zilhões de coisas que hoje estão lá. Né? A gente palestra sobre isso. Eu também. Quando a gente fala que no nosso mercado todo mundo é creator agora, é porque a gente pode fazer vídeos de altíssima qualidade com AI generativa, que antes só a Globo, uma grande empresa de entretenimento ou de mídia, conseguiria fazer. Então, acho que o nosso exemplo, o exemplo de Dentro da quem se comunicação. aproveita da tecnologia para ver novos caminhos, traz a dimensão do que você está falando. É isso aí. E o jeito que eu aprendi, até dando um parênteses aqui, que eu acho que faz 2 anos que eu tive o primeiro treinamento de IA da minha vida, foi uma corporação. E aí eles trouxeram um negócio que eu acho que mudou muito a minha cabeça, e é o jeito que eu convenço, sei lá, vou ensinar minha avó a mexer no chat GPT, vou ensinar meus pais, assim. É isso. É para resolver problema. Então, assim, qualquer problema que aparecer no seu dia a dia, usa IA. E aí, assim, pode ser... E aí eles deram um exemplo na época que foi um artista cancelou um show em cima da hora. Talvez a gente emocionalmente ia falar, nossa, o que eu vou fazer agora? No treinamento que eles tiveram, eles usaram isso na prática, porque eles estavam no meio do treinamento de IA, eles usaram assim, o artista tal cancelou o show no Lollapalooza. O que eu faço agora? O GPT estava treinado para a corporação, ele deu 5 opções e conseguiu resolver em cima do que foi feito. Então, assim, a gente quer muito dar uma... O que eu posso fazer? Vou construir um novo microsas, nova ferramenta? Não. Às vezes é só resolver o problema de fato. Isso. E o problema pode ser qualquer um. Você deu o exemplo aí do... tô num problema de relacionamento com a minha esposa. Talvez esse seja o problema que precise disso. Não que eu recomende isso, mas pode ser... preciso ajuda aqui. Uma amiga minha, ela teve filho há pouco tempo e ela falou, cara, tô usando muito o GPT. Porque às vezes eu tenho umas dúvidas que eu tô louco assim, será que eu fiz certo, fiz errado? E ela falou... tem um ponto ali de criar, não estou criando minha filha através de GPT, mas estou tirando várias dúvidas pequenas que me ajudam a ganhar uma velocidade de 1 minuto. Antes eu tinha que ligar para uma médica, psicóloga, agora eu consigo resolver. Então é para resolver problemas. E tira aquela ansiedade, né? Porque isso que é legal, por isso que ele é tão impactante, né? Porque ele é uma ferramenta que você pode priorizar no que mais te afeta, né? Então, o que te afeta, essa coisa do sentir, né? Que está além, né? O que está me afetando, né? Qual que é o critério para usar o ar? E é uma ferramenta que você pode usar tudo. Estou com um problema aqui com meu filho, né? Tem esse problema. E é isso por isso que a gente fala de quando é que a gente fala de uma cultura IA-centric. Para isso está tanto no nosso dia para a gente usar, mas ao mesmo tempo a gente tem que ser crítico, né? Que nem você fala, ele vai criar a filha pela IA. Não é que vai criar, porque a IA nunca, ela pode dar quem faz o filtro, né? as melhores, mas o sentimento, a troca que tem ali, porque às vezes você faz né? Você faz merda com os seus filhos porque você não sabe o básico. Aí você perde tempo, estresse, e você poderia estar fazendo uma outra coisa com mais efetividade. E isso vale para tudo, né? Se a gente usar IA, a gente vai aprendendo. Então, quanto mais a gente tiver uma dor maior e a gente usar e tá mais vinculado ao que mais me afeta, e eu vou descobrindo isso, é aí que está o grande barato da inteligência em termos de cultural. Porque as pessoas ainda estão usando num layer, né? Todas as empresas têm quase 90% dos funcionários estão usando IA. Porque todo mundo precisa ter uma ferramenta fora, e as empresas por governança... Mas entendeu? É que nem rádio peão. Entra no celular e usa. Entra no celular e usa. É o que eu falo para as pessoas, né? Aonde que é a cultura das empresas? É na rádio peão. Sim. Porque é na rádio peão que você fala assim, aquele chefe babaca aí. Que você vai falar pro teu cara que você mais confia. Sim. E não precisa ser no corredor, pode ser no bar também. Pode ser no bar. Não adianta. É em qualquer lugar, entendeu? Então você não dá para obrigar as pessoas. Eu acho que a IA também traz essa vantagem que extrapola as paredes, né, do corporativismo, daquele papel. Sim. É uma coisa que afeta, né, o eu.
né? E o eu é eu, esposo, né? Tem vários papéis, mas o que mais me afeta é o que extrapola a parte do meu papel. Como é que eu estou me sentindo, né? Indiferentemente do que está acontecendo comigo nesses papéis que eu tenho, né? Sim. De ser pai, de ser empreendedor, né? Como é que isso... E você pode ter uma conversa petit comité com ela. É melhor. Pô, que nem falar, ai, estão usando para psicologia. Pô, mas a pessoa não tinha nada antes. Quantos terapeutas que tem aí que fazem erros humanos? Erro humano é o que mais tem. Ou terapeutas que não são terapeutas. Que não são Mas terapeutas. aí, eu acho que isso é amplo demais também, né? Não, mas é aí que tá para você usar. Sim. Porque as pessoas têm medo. Ah, não, mas isso... Aí vem os caras que... vai perder os caras os advogados. Não pode, tá? Os psicólogos, não pode. E aí, porque eles estão com medo. Eles têm que usar para eles aprenderem como é que eles escalam. Porque hoje eles podem atender um. A hora que eles botarem nisso, eles vão sendo críticos de o que pode melhorar na IA. E eles vão gerar daquilo um negócio altamente escalável. Por isso, da paixão da IA. Então, por isso que eu falo, vem um tsunami lá. Não é que a gente falou do terremoto aqui. Sim. Não, a gente tem que falar, pô, como é que a gente faz uma estrutura flexível para a gente não... Porque é inevitável que o evento tsunami. É inevitável, entendeu? Então é isso que eu falo, é acolher o inevitável. Isso eu sempre falava quando eu era empreendedor, eu sou empreendedor ainda, né? Mas quando eu tinha umas coisas, eu falava assim, isso é inevitável, então eu não vou ficar discutindo aqui. Então como é que a gente tira o melhor disso pra gente? E isso pode ser uma vantagem competitiva, né? Quantas empresas do Brasil, que tem, que por causa da burocracia, por causa da dificuldade, os caras montaram um puta negócio legal, entendeu? Sim. Que coisa que não ia ser possível nos Estados Unidos, porque lá tudo funciona, tal, entendeu? Então eu acho que a gente está vai demorar um pouquinho, mas é o primeiro evento. O ano que vem a gente quer, né, fazer mais, mas é fazer essa jornada de empreendedorismo. E por isso que no evento a gente tem o aplicativo da Conf, que é um aplicativo que ele vai fazer toda a gestão do evento para que o cara continue a interagir. Fica integrado. Fica integrado. E daí a gente quer certificar, mini certificação. Olha, você foi nesse evento, você sabe o que é, para que serve essa IA. Né? E a hora que você entra a fundo no contexto da pessoa, no dia a dia, é quase infinitas as possibilidades. Porque ela vai entender, primeiro, tecnicamente, depois ela vai entender como é que ela usa para ela, depois ela vai entender como é que ela usa no negócio, depois ela vai entender como é que ela escala, depois ela vai entender... Então, a hora que você pensar nas possibilidades, é infinita, né? Então, a gente tem que dar o primeiro passo nos padrões atuais. O que é um evento? Mas a gente vai ter experiência, entretenimento, evento diferente. Mas, entendeu? E as pessoas... vai ter muita interação. Sim. O ano que vem a gente quer botar Bora. 100 mil pessoas no AMB. Mas para botar 100 mil, a gente tem que botar primeiro 10 mil. Né? Exatamente. Tem que entender como é que faz essa conexão, como é que... Para botar 30 mil no estádio, como é que a gente põe entretenimento com família? Entendeu? A gente já tem várias ideias de como é que faz isso, mas como é que você faz para proteger? Porque cada um tem o seu interesse. Isso justamente o que você falou. Pô, o cara tá lá com a família. Então, como é que a gente divide a família? Depois, como é que o cara impacta? E nessa jornada que a gente está com a CEIA lá em Goiânia, a gente pegou um case. Né? Veio um cara e a esposa dele tinha sido mandada embora por causa da IA. Né? Que acho que é uma grande burrice das empresas. Né? Né? Tem uma pessoa que entende do negócio, a hora que você melhora o negócio, ao invés de usar para escalar o negócio, manda embora. Então esse que é o grande erro das pessoas que estão mandando gente embora. Eu sei que pode ser que tenha que mandar tal, mas a hora que você pega essas pessoas que estão no negócio e as primeiras que entendam de como é que aplica a IA, por exemplo, um call center, eu vou pegar os melhores e eu posso multiplicar, assim como foi o cara aqui, o Edu Maneira, o que veio aqui, Maneira. O Maneira deu uma maneirada aqui, né? Sim, exatamente. Ele foi o cara, fator de... Então, esse processo, se você pega essas pessoas e faça com que elas sejam multiplicadores, porque o que falta é esse toque humano, né? Sim. Esse pegar na mão e a pessoa, que nem num jantar que teve, o cara foi assim como se era uma pessoa de idade e a sensação que ele teve é como se ele tivesse estar aprendendo a ler. Imagino. Em paralelo o que ele fez. Sim. Eu estou aprendendo a ler. E não teve muita coisa. Outro caso é
que eu tive, que é um cara que fazia os desenhos, era marceneiro, ele fazia todo o desenho numa folha, aí dava para um cara fazer o desenho. Uhum. Aí ele pegou, dá para o chat. E o chat fez o desenho. Tirou o desenho da mão e fez o desenho. Então, essa pessoa, pô, tirou o emprego da outra, mas ela vai ter que se reinventar. Sim. Mas essa aqui, imagina um cara que não sabia nem mexer no computador. E talvez era um cara que era contra, e a partir do momento que ele fez isso, ele nunca vai parar de usar na vida dele. Nunca mais vai parar de usar na vida. Aí ele vai fazer esse efeito de rede, né? Pô, olha que legal. Você já imaginou a pessoa falar com uma pessoa que sabe ler e escrever, ela falar que como se ela estivesse aprendendo a ler. Imagine. Por isso que a gente tem aqui um grande potencial de fazer essa transformação, né? E rápido, né? Sim. Independente de qualquer coisa, porque o brasileiro, ele é mais inovador, né? Ele está nas mídias sociais, ele é um país que, né? Sempre que tem coisa digital, ele usa. Usa muito, né? Entendeu? Então, todo mundo tem um celular, a gente é case mundial do Pix, entendeu? Sim. Sistema financeiro. Então, a gente tem muita coisa que a gente precisa dar luz. Então, um objetivo no evento também, a gente não vai ter nenhum palestrante estrangeiro. Uhum. Né? A gente vai ter só brasileiro, né, dizendo o que eles estão fazendo. Porque tem muitas empresas brasileiras, né, extraordinárias, tipo a CEA, que é uma empresa pública. Uhum. É surreal o case da CEA. E tem muitos brasileiros que estão lá fora, trabalhando para as Big Tech, fazendo um grande impacto nessas Big Tech, mas vendendo o valor hora deles. Sim. Entendeu? Vai ganhar um equity, pode ser. Mas imagine a gente trazer esses brasileiros, que são essa diáspora de brasileiros, né, para vir empreender no Brasil. E a oportunidade talvez nunca foi tão grande, né? Não foi Porque a tão informação está aqui agora, muito rápida. É. A gente tem mão de obra boa. Uma pessoa sozinha consegue botar um negócio de pé rápido. Isso. E depois começa a pegar outras pessoas boas que também estão curiosas. Então acho que é a oportunidade agora. E tô vendo muita gente boa. De novo, como eu passei esse tempo no Vale do Silício, eu vi muito brasileiro bom lá, construindo coisas novas e falando, cara, eu quero voltar ao Brasil. Quero voltar ao construir. Brasil. E eu acho que tá muito evidente que as pessoas querem de fato voltar porque tem oportunidade, né? E sabendo fazer sozinho. Não depende de mão de obra gigantesca. A gente fala na mão, que assim, a gente quer que as 45 pessoas que a gente tem em casa, 40 e poucas, façam um trabalho de 400 usando IA, sabe? Assim, não que vai virar noite. Então, acho que se todo mundo tiver esse pensamento, a gente vai fazer um Brasil muito maior. Todo mundo vai crescer na sua base, fazer mais dinheiro, Quantas mais empresas receita. vai precisar da mão que se ela poder escalar? Sim. Então, entendeu? Porque a hora que você vê o processo, as empresas no Brasil são muito ricas, o Brasil é muito abundante. Você vai nesse país, você tem umas coisas que o cara, ele sabe vender e comprar, então já é um comercial. Sim. E já é um cara que tem a cultura do todo, porque ele tem que se virar. Agora, você imagine dar para ele uma ferramenta que ele pode se estruturar e ficar mais eficiente. Não, teve aí um case, acho que foi uma empresa que vende ração animal numa cidadezinha lá, que começou em Minas, e fatura 1,5 bilhão. Uma fábrica de ração. Meu. Isso tem muito no Brasil, né? Do nada Tem a gente muito. balança uma árvore e cai alguém que e vem. o cara faz tudo na mão. Entendeu? Você imaginou isso? Isso acontece. Acontece Não é muito. cada esquina. Acontece demais. Então, se a gente vai devagarzinho, porque você fala assim, tem muita tecnologia, mas a tecnologia é muito cara. A IA vai dar um sentido para a tecnologia, para baratear, né? Porque ela é muito poderosa, né? E a tecnologia, por exemplo, tem um case, né? Eu sempre falo isso, a gente falou dos Estados Unidos. Os Estados Unidos tem 40 milhões de CNPJ, né? E os Estados Unidos é conhecido por ser uma empresa onde que o pessoal sabe vender. Tem a Salesforce, que é a maior empresa de organização de processo de SaaS de venda, né? E eles têm 150 mil clientes. Sim. Então, olha o potencial que tem, porque a tecnologia ela ainda é mais cara. É assim como lá atrás, quando a gente começou a ClearSale, tinha que comprar servidor, tinha que fazer hospedagem. Era quase impossível empreender. Sim. Aí veio a nuvem, por isso da startup. Porque com o cartão de crédito você podia testar. Agora, você tem uma coisa que você pode escalar, você pode fazer as coisas para dentro e para fora com muito mais rápido, muito mais rapidez, né? Então, e ainda se vê muita empresa que está mexendo na IA para automatizar e tal. Mas tem muitas coisas ainda que dá para fazer, né, nesse segmento de IA, mas muito ainda no business legado, né? Sim. Entendeu? Sim. Pegando o velho e tentando
e automatizando, Fazer pendura, fazendo a transformação digital, né? Então vai ter que fazer a transformação agora digital e transformação de... Uma coisa que está nos Estados Unidos, está muito forte, está vindo para o Brasil bem forte, é a questão do micro-SaaS, né? A gente tem ideia de empresa, coisas muito grandes. Então vamos lá, pensar numa Monkin, cara, a gente pensa em criação, planejamento, uma ClearSale, tem toda a estrutura, são grandes empresas. Vamos começar a ter pequenas empresas que normalmente é uma pessoa. Talvez seja um pedaço da estrutura. Eles deram exemplo de fazer uma arte numa arte, assim, não precisa ter a Monk inteira, mas vai ter um micro-SaaS para fazer uma arte, vai ter um micro-SaaS para fazer o planejamento. Então você começa a juntar tudo, vai tudo baratinho, e aí qualquer pessoa faz sua empresa. Então assim, eu conversei com um cara que ele tem um grupo gigante de programadores de micro-SaaS. Ele falou assim, eu quero só problema, cara. Se trouxer o problema, a gente vai fazer micro-SaaS. E aí muda a questão do mindset também, porque antes a gente pensava em empresa, era um negócio grande. Agora não, pode ser coisas pequenas, você faz faz à noite, trabalha durante o dia, faz essa micro-SaaS à noite e isso vai funcionar. Então é uma tendência porque o micro-SaaS você está querendo dividir para conquistar, né? Que é uma técnica de tecnologia. Mas você vai ter que, para conectar as partes, você tem que entender no negócio, entendeu? Da parte mais da jornada como um todo, né? Por isso que o micro-SaaS também é uma coisa que a IA ajuda muito, né? Vai ajudar muito. Eu falo a verdade, assim, eu conheci muito mais micro-SaaS agora com IA do que antes. Antes eu estava muito pouco, agora várias pessoas para fazer empresas, sabe? Então juntar gateway de pagamento é um micro-SaaS, estrutura de atendimento é um micro-SaaS, aí começa a juntar. E você falou aqui, Pedro, falando de micro-SaaS, de novas empresas e tal. Tem a frente de startups também, né? Que eu acho que a gente... Isso. E aí um número legal, que eu não sei se você sabe, mas o primeiro dia de inscrição de startup foram, sei lá, 40, 50 startups. A gente trabalha com programas de inovação e é muito difícil ter um número tão alto no começo, logo de largada. Então foi um número super legal. Acho que agora já passaram de 100 inscritos. A ideia é ter 100 startups. Olha que legal! Aí, ó, viu? Foi super legal. Então, um número relevante. E aí eu acho que tem muito a ver com o evento. Que o evento ele trouxe uma pegada, e a gente até conversou muito sobre isso, que é... Começaram a sair vários eventos já, né? E aí o primeiro posicionamento que você fez foi, vamos juntar todo mundo. Como é que a gente consegue trazer o evento da empresa X para cá, da corporação, dos estudantes? Então isso é muito legal. E aí quando vê startups, talvez é quem mais pode se beneficiar nesse primeiro momento, que vai ter uma banca, vai ter pessoas próximas, teve um número legal de inscritos. Então entender como é que você vê isso. Não, eu tô super feliz, né? Até tinha escrito tanta coisa, né? Porque a gente tem essa coisa de ser neutro, no sentido de acolher todo mundo, né? Porque... tem muito campo, muita coisa. Então, quanto mais você trouxer a diversidade de startup, vai ter podcast, vai ter competição, academia, né? Vai ter saúde, vai ter uma arena só para IA humana, para trazer essa parte mais filosófica da vida para as pessoas. Eu acho que essa que é a ideia, né? Para sair dessa coisa só de tecnologia, né? Então, a startup... tem o empreendedorismo ali, mas também tem um viés que as pessoas, como é que diz? A gente tem que quebrar, né? Porque a startup geralmente muda, a IA também muda. Isso que você falou, micro-SaaS. Muito rápido. A IA muda muito mais. Muito rápido. Então, porque às vezes as pessoas, tô com uma ideia aqui. Né? Uma atualização da OpenAI mata a ideia na hora. Mata toda a ideia. Por isso que é importante você cada vez ser mais vertical e entender do negócio. Né? Que nem tenha lá uma que o Head Office, né? Que é o cara que começou, que é o Marco, um abraço para ele. Ele começou a fazer aqueles agentes. E daí a gente conversando, eu invisto nele, eu falei, Marco, você tem que entrar, saber tudo de franquia. Porque é a linguagem de negócio. E faz uma grande diferença você saber os detalhes do negócio. Entendeu? E aí, hoje ele domina. Ele entrou, ele está com todo mundo de franquia e ele vai atendendo até na ponta, né? Porque ele soube configurar tal. E é isso que é legal, né? Que outra coisa muito legal é que a IA ela vai possibilitar que você automatize tudo que é automatizável. E aí onde que vai ficar o diferencial competitivo nas empresas, na cultura. De como é que você atende o cliente, né? De como é que você... Porque o reflexo do atendimento do cliente é o reflexo da tua cultura interna, entendeu? De confiança. Então, o bottom line vai ter que convergir para uma coisa que você tem que fazer a coisa certa, entendeu? Porque tudo vai virar commodity, entendeu? Sim. E puxando um pouquinho para o nosso lado, vai estar diferencial também na distribuição, na comunicação, né? Porque tecnologia para tecnologia, qualquer um pode fazer. Isso. Mas você consegue estar um passo acima dos outros, você vai sobressair de certa forma. Então, que agora é justamente isso. Como é que você consegue fazer o teu canal de distribuição? Por isso que para venda é uma coisa super difícil, é a descoberta do canal de distribuição. Se você consegue esse canal, que nem a Head Office, conseguiu franquia, as pessoas vão se falando. Então ele focou ali, agora ele pode fazer outra vertical, entendeu? Ele consegue vender mais caro aqui, consegue vender mais, consegue ir para evento específico daquele nicho.
Porque o brasileiro, esse é um outro projeto que eu quero fazer, estou até vendo com uma outra empresa, para a gente fazer uma plataforma foda para ajudar as pessoas a vender. Porque, até a gente, né, brasileiro como um todo, ele tem que entregar. Então, a gente é muito operacional olhando para dentro e não tem uma estrutura de vendas, assim, formatada. Porque só tem uma empresa se você tem um pipe entrando, você... Né? Sim. Não é quem vende mais, é que tem o maior pipe, né? É isso que você está falando. E você tem o pipe de clientes entrando para você crescer. Porque se você não tem essa coisa dinâmica, né, você tem que prestar atenção, porque você vai ser substituído. Porque a IA vai automatizar uma porrada de coisa. Então, como é que você é relevante para esse cara nessa trajetória? Como é que você tem uma cultura de confiança. Porque a hora que você tem confiança, você tem inovação. Sim. Porque você está aberto. Você é vulnerável, você sente, você tem empatia, você usa a tua humanidade integralmente. Né? Porque as pessoas ficam falando de inovação, mas muito muito fechado no bloquinho. Né? Que é importante também você fazer em processos, tal, microsas, acho que é uma ideia para isso. Sim. Mas se você não sabe conectar com o todo, né, e como é que se impacta o negócio, como é que se emite a nota fiscal também, como é que se faz dinheiro... Porque a hora que se emite a nota fiscal e faz dinheiro, o cara fala, dói no bolso. Né? E na vida a gente somos seres objetivos, subjetivos e espirituais. Né? Corpo, mente e espírito. A parte objetiva nossa, a gente tem que botar um dinheirinho na conta. Tem que botar um dinheirinho na conta, a parte objetiva. Né? A parte subjetiva é o como. Né? Então, e tem a parte espiritual, que é essa coisa de conexão, que vai acelerar mais ainda quando você tem uma cultura de confiança. Então, a ideia aqui é a gente adotar mais rapidamente a IA, a gente mostrar que não tem medo, né? Então, se tem muito medo, tem uma grande oportunidade. Né? Legal. Então, a gente tem... Não, bem bom. E assim, até falando do movimento AI Brasil Experience, até mexer um pouco com a Monk, assim, porque assim, eu tenho falado pra caramba sobre isso. Eu também que mais tenho falado, tenho dado palestra sobre isso, tenho conversado, a gente fala o tempo todo sobre isso, a Monk tem mais assim, acho que a partir do momento que começou, em jantar, começa a falar em grupo, vai em evento, começa a mexer e falar assim, tipo esse tipo de conversa. Poxa, começa muito mais reflexivo do que técnico. Porque técnico talvez eu procuro o que eu quero, mas conversar sobre como que eu posso mudar o Brasil, como que eu posso mudar a minha empresa, como falar, então, eu tô discutindo muito mais. E eu tenho certeza que mais umas 100, 200, 300 empresas já estão começando a discutir mais por causa do movimento. Então, acho que... não. E é justamente isso, porque fazer um processo de mudança cultural é muito mais difícil. Fazer qualquer negócio pelo viés cultural, ele é uma coisa de longo prazo, porque começa de dentro para fora. Entendeu? Mas a hora que vai, ele é assim... E aí essas pessoas se apropriam. Eu tenho um case da ClearSale. A ClearSale, a gente tem uma cultura que a gente tem até um nome, o A, né? E é incrível como as pessoas entram, e porque a gente trata da pessoa, acolhe a pessoa, né? Conversa, fala da história de vida, tem os rituais e tal. A pessoa se sente confortável dentro da empresa. E eu não imaginava o quão poderoso era isso. Porque a única empresa que eu trabalhei assim, né, foi a ClearSale. Eu tenho um pouquinho disso aí também, acho. Você entendeu? E isso é muito de empreendedor, porque conecta com aquela história lá da pessoa. Né? Porque na maioria das grandes empresas vão ter que se reinventar, porque elas estão muito no papel, né? E não olha para a pessoa. Né? E aí a hora que você precisa da pessoa ser vulnerável, sair do papel, e aí gerar confiança, eu acho que é bem mais desafiador. Por isso que a gente está fazendo jantares. Né? A hora que a gente vai lá e faz o jantar, a pessoa tem um conteúdo técnico, mas depois a gente começa a discutir. Né? Fala aí qual que é a tua vulnerabilidade. Não, e é incrível, teve um evento que a gente fala assim, quem você é? Né? Fala você, eu, nós e todos nós. Então fala eu, teu nome e tal, o nós, o que você faz, qual que é o teu tesão, né? E todos nós, no sentido de mudança cultural da IA, o que a IA pode fazer pro todo. Tinha umas pessoas que você fala assim, fala de você, ela só falava do trabalho. É comum hoje em dia. Se você perguntar quem é você, e quando a pessoa trabalha numa grande empresa, ela é a IBM, ela é... Sim. Entendeu? Em São Paulo isso é muito mais pesado ainda. Quem é você? Eu sou o Rodrigo da Monk. Não, eu sou o Rodrigo. Isso, eu sou o Rodrigo. Entendeu? E por isso que às vezes até eu esqueço de me apresentar. Porque eu falo da minha família e tal. Porque, estamos aqui numa conexão, mas é importante se dar referência, né? Eu acho que no ambiente, mas as pessoas são muito no papel. Por isso, a hora que se aposentam, eles falam, vou me aposentar.
Porque eu não estou numa jornada de um executivo de uma empresa, empreendedor, fundador da ClearSale. Eu estou numa jornada minha, Legal. de tesão propositiva, que extrapola isso. Né? Então, quanto mais você estar em confiança, você conecta com as pessoas, aí agora você tem que voltar e falar, pô, mas o que a gente vai fazer de objetivamente? Né? O como? Né? Porque às vezes, né, na IA a gente tinha muito, na Brasil tinha muito, vou encher estádio. Ah, mas como é que a gente vai fazer isso? Tem que começar, né? Tem que começar. Então a ideia é fazer no AMB, devagarzinho, porque a mudança de curto prazo ela não é sustentável. Né? Entendi. Você tem que fazer de dentro para fora, né? Da imanência, né? Emergir nas pessoas. Né? Então isso que é legal. Então, Acho que, muito obrigado, indo pro final aqui, acho que é um papo super bom. E aqui, putz, a vida, 1h10 já. não, Se e eu aqui trouxesse ainda cerveja, então... Não, aqui a gente iria Putz, até... já cerveja. A gente pode marcar um mais, chamar o pessoal da C pra conversar também, contar os cases, acho que é legal. Não, você tem muita coisa legal. Só para acabar, que eu acho que é obrigado, mas olha, a gente tem pessoas que são exemplo, até fico emocionado, né? Porque o que o professor Anderson, Arlindo, Celso, a Thelma fizeram lá é surreal. 4 pessoas que poderiam estar ganhando milhões lá fora. Eles são convidados toda hora. Pô, você quer vir trabalhar aqui? Não, eles estão lá, ganham salário de funcionário público, mas é incrível. O que eles fazem é maravilhoso. Quando eles fazem a primeira turma, você vê a ideia do professor. Ele abre a casa dele, traz os alunos novos, os calouros, e quem paga a comida são os antigos. Legal. E para cada projeto que esses antigos trabalham na ceia, quando eles começam a ganhar muito dinheiro, eles têm que pagar o jantar para todo mundo. Sim. Então, eles têm um ritual de cultura que vai muito além, porque eles conseguem engajar as pessoas não pelo dinheiro, Sim. mas pelo propósito, que está ali dele. e estão ganhando dinheiro, porque eles conseguem manter 1.200 pessoas geniais, que estão no hype, e eles estão lá, e eles não querem sair de lá, e eles estão estudando. Então, eles têm uma conexão que é sobre isso. Né? Não, e rolou, faz o que, um tempo atrás, agora rolou a São Paulo Tech Week, né? E agora tá trazendo até a diferença que você tá fazendo no mercado. Eu tava conversando com vários fundos, e todos os fundos falaram que eu venci a ceia por causa do Pedro Chamuleiro. Falou, cara, eu vi o jeito que ele falava, eu comecei a aprender como que a gente não sabia disso no Brasil. Então, acho que o que você tá fazendo, Sério? pelo menos pra ceia... Obrigado. Pelo menos tá fazendo pra ser... Foi assim, foi até aqui no Cubo, num café assim, e eu, você conhece, pô, o Pedro? Pô, o Pedro me apresentou também. Caramba, e todos, assim, eram 5, 6 fundos, mais empreendedores, mais galera de tech, então tinha gente de Oracle, a AWS, que não conhecia e falaram, não, conheci por causa do Pedro. Então, parabéns, aí acho que tá fazendo diferença na vida deles, pelo menos. É maravilhoso. E é isso que a gente quer fazer no evento, né? Dar palco, né? Pra mostrar essa coisa de tirar da segunda divisão. Para tirar da segunda divisão dessa nossa, do Brasil, primeiro a gente tem que ir de dentro para fora, falar, pô, olha quanto cara foda tem aqui, não só jogadores de futebol, mas quanto cara técnico que a gente tem aqui, porque a gente fica muito, os caras americanos e tal. E a gente tem muito mais valor no sentido porque a gente tem essa coisa mais latina que você falou, da cultura. Não, a gente tem uma dificuldade aqui que é a nossa grande vantagem competitiva. Agora que a gente tem muitas pessoas ignorantes que não sabem nem ler e escrever, é uma grande vantagem a gente pegar essas pessoas com IA, ensinar a curar o dado e levar isso para o mundo. Como é que a gente pega essas pessoas e transforma elas, não sabem nem ler e escrever, para uma coisa que elas estão ganhando dinheiro, entendeu? Então essa aqui é o... Eu fico feliz com isso aí. Foi verdade. Isso é só o começo, hein? É verdade. É só o começo. Eu ouvi muito falar ainda Ouvi muito. de IA no Brasil. Então fala tuas impressões dessa... O que tu achou? Ficou para você dessa conversa aqui agora? Eu acho que é uma coisa que eu acredito muito, que é o poder da colaboração, da confiança e o quanto isso leva as pessoas para um lugar muito bom, sempre. Isso. É justamente. Então a gente briga, eu brigo muito na minha vida por isso. Já tomei muito na cabeça, porque eu chegava de peito aberto e a galera se aproveita também muitas vezes. Mas todos os lugares que eu consegui me conectar com as pessoas e que nós todos achamos um propósito interessante, saíram coisas maravilhosas. E eu acho que esse propósito que a gente está discutindo aqui pode levar a gente para um lugar muito legal e muito mais democrático do que só estou olhando para mim e só quero resolver minha vida ou meu segmento, ou o que seja. Não, é justamente isso. Quando você fala do coletivo, né? O coletivo é do individual para o coletivo. É que é a formação de cultura, né? Cultura, esse pequeno ingrediente de confiança que ele vai inspirando os outros e vai... A maioria é boa. Como eu trabalhei com fraude, né?
a fraude, os caras sempre, no início, eu tenho que pegar esse fraudador. Eu falava, não, 97% é bom. Sim. Então a gente tem que focar para liberar o bom. É isso. E aí mudou a cabeça do pessoal. Por isso que a ClearSale era a empresa que mais aprovava, porque a gente fez um pensamento diferente que estava no mercado. Legal. Entendeu? Então, a hora que você pensa no bom, aí te abre a oportunidade, tira o medo, colabora. Aí quando você colabora, né, sério, mas para colaborar, você tem que ter confiança em você. Ilumina. Ilumina. Entendeu? Então, colaborar, se você não tem confiança, você... Aí por isso que as pessoas... às vezes se aproveitar, né? Mas acho que você... É o problema delas. O problema delas, Eu Com o falo tempo assim, a gente aprende. o problema é delas. Eu confio. Por isso que confiar é existir. Porque você está ali vivendo intensamente, né? Daí, se o cara quer fazer... Ai, Pedro, você é ingênuo. Beleza, sou ingênuo e tal. Daí, eu falo, mas agora, porque antigamente eu era bem... Porque eu não tinha realizado, né? Aí, agora... não, acho que tem que escutar o cara. Então, acho que ter feito a jornada da IPO e venda, o pessoal escuta, né? Mas às vezes os caras, o que está acontecendo? Né? Mas devagarzinho, a gente vai descer. Obrigado aí. Valeu, brigadão. E os bons são a maioria, né? É bom ter conversa com pessoas boas, porque é verdade. Eu li um livro que é o Abraço 6 em Comum, e aí vocês falaram aí de que aprovava. A gente culpa muito... Os bons são punidos pelos ruins, né? Isso. E aí deu um exemplo no livro que ele falava assim, você entra num bar e tem lá, proibido usar capacete, proibido estar sem camisa, proibido um monte de coisa e não há nada de bem-vindo. É só proibido. E aí 99% das pessoas não entram com capacete, não entram sem camisa, não fazem bagunça. E aí eles são punidos e não tem um bem-vindo pra eles. É justamente isso, né? E é essa transformação da oportunidade no Brasil, porque no Brasil é um pouco da desconfiança da burocracia. A hora que você tira a burocracia e as pessoas, você fala, confia em você, é transformador. Legal. Porque elas se apropriam desse sentimento que não tem, né, de integridade delas no coletivo, que é a transformação que vem. Então, e acho que a IA pode turbinar, ela vai turbinar isso. Sim. Perfeito. Muito obrigado. Vamos nessa. AI Brasil Experience, dia 30 e 31 de outubro no IMB, aqui em São Paulo. Quem está assistindo e o evento não passou, compra aqui. Aí tem cupom, busca aí, a gente quer botar mais gente pro evento, gente boa. Quem escutou até o final merece estar com a gente no evento. Né? Pô, essa conversa... uma promoção, faz um link para fazer tem um link aqui até o evento vai ter o link aqui com desconto, pode clicar que tem. Valeu, galera. Esse foi mais um de Galho em Galho, podcast oficial da Monkin, falando sobre assuntos que tá rodando aí no mundo de inovação, de tecnologia. A gente se vê por aí. Até mais. Valeu! Sobre assuntos que tá rodando aí no mundo de inovação, de tecnologia. A gente se vê por aí. Até mais. Valeu!